Olá, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para nós espíritas e para aqueles que não são espíritas também, qualquer que seja a religião, para o ser humano. Vamos falar de renovar as nossas atitudes, atitudes que tomamos diante da vida, dos problemas que se apresentam, das alegrias que ocorrem, começar um processo de repensar a nossa existência e como estamos nos comportando nessa encarnação, na nossa vida do dia a dia. Repensar, renovar as atitudes. Começar o processo de reforma íntima passa por isso. O primeiro passo é começarmos a questionarmos e tentar entender como somos e o que podemos modificar para melhorar, nos tornarmos pessoas melhores, procurar o progresso espiritual, né? Alcançar novos patamares, novos caminhos que se abram diante das atitudes que nós renovamos e tomamos na nossa vida. Vamos falar sobre tudo isso. É sempre um prazer estarmos reunidos para refletirmos juntos sobre a vida, essa grande escola de almas. Hoje nós vamos falar sobre algo que parece simples, mas que mexe muito com a gente, renovar as atitudes. Porque trocar de roupa é fácil, trocar de celular então, tranquilo. Mas quando passa a trocar de ideia já começa a doer um pouco. Agora, trocar de atitude, meus amigos, aí é que mora o desafio, mas mora também a libertação. Renovar as atitudes não é como trocar de roupa. Não basta vestir um sorriso falso, um bom dia, daquele tipo automático, e achar que o coração já mudou. Atitude vem de dentro, vem de longe, muito mais longe do que a gente costuma imaginar. Porque o que são as atitudes? De onde elas vêm? São escolhas, movimento, dizem. São reações que carregam nossa história, nossa bagagem e muitas vezes os nossos vícios da alma. Porque nós não somos assim tão novos quanto parecemos, né? Afinal, de onde vêm essas atitudes? Ela vem da nossa história espiritual. Porque o nosso espírito é antigo, muito mais velho que a data que está lá na sua certidão de nascimento. Nós trazemos marcas, traços, tendências de outras encarnações. Às vezes, você acha que é impaciente só porque você é geminiano, pisciano, libra, aquário. Não, você já era impaciente lá na Suméria, na Roma antiga e na fila do pão desde sempre. Então é do meio que vivemos, né? Nós somos influenciados pelos pais, pelos amigos, cultura, redes sociais, novelas, influencers, até pelo WhatsApp da família, aquelas conversas que às vezes nos aborrecem, né? Então tudo isso influi nas nossas atitudes. Mas nós temos o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio atual. Essa é a parte boa. Nós podemos mudar, sempre. Mesmo que devagar, mesmo que errando um pouquinho no caminho, como dizia o Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A mudança não tem tempo, sempre há tempo de mudar. E renovar as suas atitudes. Aí vem a parte boa, né? Por que nós precisamos renovar? Porque nós estamos aqui para estacionar. O espírito não foi feito para ficar parado como poste. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer, para progredir moralmente. Como ensina a doutrina espírita. Você não vê ninguém pregando que o espírito fique parado, eternamente deitado em berço esplêndido como o Brasil. Renovar atitudes é alinhar a nossa conduta com os valores do Evangelho. E olha que interessante, o progresso físico e espiritual acontece junto. Uma pessoa mais calma, mais centrada, tem bem menos problemas de saúde. Quem perdoa dorme melhor. Quem age com caridade sente leveza na alma. Ou seja, renovar as atitudes melhora a vida aqui e no além. Porque vivendo de acordo com as premissas do Evangelho, com certeza o que virá depois será muito melhor do que podemos imaginar. Renovar as atitudes é importante, mas como fazer isso na prática? Aqui vão 5 passos, com base no que aprendemos com Jesus, com o Espiritismo e principalmente com a vida. O mais importante é aquilo que a gente chama sempre a atenção, para o autoconhecimento. Olhe para si mesmo com coragem, mas com coragem mesmo, com sinceridade. Quais atitudes suas estão atrasando sua evolução? Quais você repete como um piloto automático? Aquele que você faz sem pensar. Cuidado. Eu sou assim mesmo, uma desculpa com salto alto. Conheço várias pessoas que dizem, eu sou assim mesmo. Não, isso simplesmente mostra a sua tendência a ficar estacionado, indo justamente contra tudo aquilo que prega o Evangelho.
Né? Jesus já dizia, vigiai e orai. Vigiar é observar o que te tira do eixo. É perceber aquilo que realmente precisa ser mudado. Orar é pedir força para não jogar o chinelo ou algo pior em ninguém. Né? Melhorar o seu humor, melhorar o seu comportamento, melhorar a sua disposição de entender as pessoas, os outros espíritos que convivem contigo. Evangelho no coração. Não basta abrir o livro e ler, é fácil. Isso se aprende na escola. Tem que abrir a mente. Fazer o evangelho no lar é ótimo, mas o essencial é fazer o evangelho no comportamento. Colocar tudo isso em prática. Né? É um exercício diário. Trocar crítica por compreensão, ironia por silêncio, julgamento por empatia. Um dia de cada vez. Errando menos, amando mais. E buscar ajuda espiritual e psicológica quando necessário. Espírito em evolução, que somos nós, também precisa de psicólogo, viu? Às vezes, realmente precisa. Precisa de passe, de prece, de água fluidificada e de uma conversa sincera. Enfim, nós temos que usar todas as ferramentas para renovarmos as nossas atitudes. É por isso que elas estão aí, que a vida nos dá todas essas ferramentas. Muito bem. Próximo eu vou dar um exemplo, vou contar uma história, dar um exemplo de como é que as coisas são aplicadas. Vou apresentar para vocês uma pessoa amada, mas que para ser analisada e não julgada nas suas posições diante da vida. Conheçam a Dona Maroca. A Dona Maroca conhecia todas as obras de Kardec, Chico, Emmanuel, só não conhecia a si mesma. Ela era daquelas que sempre dizia, aqui em casa, quem não seguir a doutrina e moral espírita, que se mude. Intransigente, correta, porém brava. Mas tinha um detalhe, ela falava isso gritando com o marido, ralhando com o neto, bufando com a nora. E claro, com o avental de preço no peito e a colher de pau da impaciência na mão. Mas um dia, após mais um sermão moral, ela sonhou que estava diante de um espelho enorme. Mas esse espelho era diferente. Ele não refletia a aparência, refletia a essência. Ela se olhou e se assustou. Viu uma senhora cansada, com as mãos cheias de boas obras, mas com o rosto endurecido pela crítica, os olhos embaçados pelo orgulho e a boca trêmula de tanto julgar os outros em nome da verdade. Nesse momento apareceu um espírito de luz, com aquele jeitinho fraterno que só eles têm, e disse: Maroca, o evangelho é para ser vivido, não gritado. Quem ama não empurra. Quem ensina, antes escuta. E quem quer transformar o mundo, começa varrendo o próprio coração. Ela acordou chorando. No dia seguinte, pediu desculpas ao marido, abraçou o neto, levou flores para a nora e disse baixinho: Ainda tenho muito a mudar, mas hoje eu começo. Mas e nós? Quantas vezes parecemos com a Dona Maroca? Sabemos tanto, falamos bonito, mas será que o espelho da consciência já nos mostrou quem realmente somos? Será que nós somos exatamente, agimos de acordo com aquilo que realmente pensamos e somos? Porque renovar a atitude é isso, né? Reconhecer que saber é só metade do caminho. A outra metade é praticar com humildade, paciência, constância. Porque praticar o bem-querer, praticar as coisas que aprendemos no Evangelho, requer exatamente isso, a praticar a humildade. Ter muita paciência para aceitar as pessoas como são, aceitar os erros alheios e perdoar. E principalmente constância, que é fazer o exercício diário, praticar sempre. Não apenas da boca para fora, mas todos os dias e com o amor no coração. O Espiritismo nos traz um mapa claro do nosso progresso real, como devemos encarar o noso progresso. Porque nós temos que progredir com os 3 tripés, progredir moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Uma dessas pernas estiver faltando, temos que melhorar e buscar sempre esse caminho, para que os 3 lados do progresso sejam cobertos. Não adianta decorar o livro dos espíritos, se o orgulho continuar mandando em você. Você recitar pedaços de livro, saber respostas de perguntas espírita ao pé da letra, não te garante que o seu progresso está sendo encaminhado. Não adianta pregar amor se falta paciência dentro de casa. Lembre-se da Dona Maroca sempre. Não adianta querer colher luz plantando egoísmo.
O progresso real é quando você começa a sentir que está mais leve, mais em paz, mais conectado com a sua essência divina. Você se sente bem, seu espírito se alegra. E principalmente os outros vão perceber. Não porque você fala, mas porque você emana isso. Você irradia tranquilidade, você irradia certeza e principalmente boas energias. Eu vou terminar contando a história do seu Joaquim, um senhor simples, morador de um vilarejo do interior, que todos chamavam de o homem da mala. Isso porque, por onde ele andava, levava uma velha mala marrom, meia surrada, meia torta, que nunca largava. Era simpático, educado, mas misterioso. Ninguém sabia o que tinha dentro da mala, e ninguém tinha coragem de perguntar. Um dia, o seu Joaquim, como acontece com todos, desencarnou. Partiu sereno, como quem já sabia o caminho. Lá no plano espiritual, foi recebido por um mentor, que o cumprimentou com carinho e disse: Joaquim, seja bem-vindo. Mas por que trouxe essa mala com você? E ele respondeu: ela está cheia das minhas atitudes. Não consegui largar. O mentor então abriu a mala. Lá de dentro saíram pequenas cenas. Uma discussão que ele esticou por orgulho, um perdão que ele adiou por vaidade, uma ajuda que ele negou por medo, uma prece que ele não fez por preguiça, um abraço que não deu por vergonha, uma mudança que adiou, achando que teria tempo. Joaquim olhou tudo aquilo e chorou. Se eu soubesse que a minha mala viria comigo, teria escolhido melhor o que guardar nela. E o mentor respondeu: ainda bem que você está no lugar onde a vida continua. E o melhor, a mala pode ser esvaziada e preenchida com novas atitudes. Assim é. Meus irmãos, todos nós temos uma mala invisível. Ela vai se enchendo a cada pensamento, gesto, palavra, escolha. E um dia, quando formos chamados de volta ao lado espiritual, e vão ser, pode demorar, mas um dia chega, ela vai se abrir. Então que possamos chegar lá com menos mágoa, menos orgulho, menos desculpas dentro da nossa mala individual. Que cheguemos lá carregando mais caridade, mais paciência, mais verdade dentro da nossa mala. Porque renovar as atitudes é decidir agora o que queremos carregar para a eternidade. As nossas escolhas são feitas aqui, nessa vida, dia a dia. Jesus nos convida todos os dias à mudança. Ele bate à nossa porta. Mas a nossa atitude, as nossas atitudes é que gira a maçaneta. Nós é que fazemos acontecer. Que a gente abra, que a gente mude, que a gente viva como quem sabe que o amanhã é espiritual. Muita paz, muita luz e que a nossa mala esteja cada vez mais leve e mais cheia de amor. Ainda sobre isso, algumas frases de impacto para que a gente pense sobre esse assunto. Porque se você quer mudança, mas continua com os mesmos velhos hábitos, a gente tem que lembrar que até borboleta precisa sair do casulo para voar. Ela precisa mudar sua atitude. Outra, quem não renova as atitudes, recicla os mesmos erros, só que com embalagens diferentes. Se uma mudança de atitude for necessária para seguir em frente, sofra, chore, mas faça o que for preciso para sair do lugar e buscar o progresso espiritual. Tenho andado pelos dias com o coração no piloto automático.
sorrindo por fora, lutando por dentro, esquecendo do essencial. Me distraí com um mundo apressado, esqueci da paz que é silenciosa. Mas hoje eu paro e olho pro alto, pedindo ao céu uma nova aurora. Não quero ser o mesmo de sempre, não quero repetir os erros do ontem. Se a alma é eterna, que eu aprenda a viver com o eterno em mim. Renova em mim o amor que dorme, desperta a fé que o medo esconde. Troca orgulho pela humildade, faz da verdade a minha vontade. Renova em mim a luz que eu tenho, lava os meus olhos, quebra os meus venenos, faz meu espírito mais sereno e minha vida mais divina, mais amena. Já carreguei mágoas como medalhas, defendi razões com espada na mão, mas entendi que o maior dos fortes é quem vence a si mesmo em silêncio e oração. E quando tropeço nos velhos caminhos, a voz do mestre me chama baixinho. Levanta e anda, pois tu és luz, e teu destino é voltar pra Jesus. Renova em mim o amor que dorme, desperta a fé que o medo esconde. Troca orgulho pela humildade, faz da verdade a minha vontade. Renova em mim a luz que eu tenho, lava os meus olhos, quebra os meus venenos, faz meu espírito mais sereno e minha vida mais divina.